volta com o nosso Você Bonita. Lembrando que você pode e deve acessar o nosso site www.tvgazeta.com.br/Você Bonita. O site está super atualizado, sempre com o conteúdo do programa, pode ser uma excelente fonte de pesquisa. E o melhor, você consegue ver os vídeos quando você não consegue acompanhar o programa. Clica lá no site, tem tudo direitinho. Mas é claro que a gente prefere que você esteja aí ao vivo todos os dias também, pra gente trocar essa energia que é sempre muito melhor. Se quiser mandar um e-mail, vocebonita@tvgazeta.com.br. A gente espera o e-mail até porque surgem muitas dúvidas nas pautas que a gente coloca aqui no programa. E hoje acho que não vai ser diferente. Se você está passando por esse período do primeiro trimestre da gravidez ou mesmo está pensando em engravidar, o planejamento é muito importante. Mas é claro que conhecer, saber um pouco mais sobre esse momento, sobre essa notícia que é tão esperada muitas vezes, para algumas pessoas inesperada, mas que pode trazer grandes mudanças logo no início. A gente vai entender um pouquinho dos riscos, das coisas boas desse primeiro trimestre. E claro, se vocês tiverem pergunta, vão mandando pra gente. Quem vai falar sobre esse assunto é o ginecologista e obstetra, Dr. Domingos Mantelli Borges Filho. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Carol. Doutor, tudo bom? Obrigado e parabéns agora pela sua gravidez, muita saúde. Obrigada, doutor, se Deus quiser. É o que a gente espera, deseja, é saúde, né? Uma gestação saudável e um parto maravilhoso. Se Deus quiser, muito obrigada. E olha, como eu disse agora na abertura, não podemos dizer que foi uma pauta sem querer. Mas a gente já queria colocar essa pauta há algum tempo, a gente já tinha até conversado com você. E talvez estivéssemos esperando o momento certo, sem querer, ele surgiu. Então a gente colocou a pauta hoje. E eu vejo até esse primeiro trimestre da gravidez, esse início, para muitas pessoas como um alerta, que é uma fase de riscos. Isso é verdade? É em partes verdade? Como a gente consegue interpretar esse início da gravidez? Na verdade, a gravidez, a gente fala, a gravidez não é doença. E realmente não é. Mas o primeiro trimestre é especialmente importante, porque é nessa fase que o embrião vai ser formado, que vão ocorrer as divisões celulares, onde alguns riscos de malformações, de algumas síndromes podem acontecer se você não se cuidar. Certo. Então, utilizar alguns produtos que são proibidos durante a gravidez, contém substâncias químicas, metais pesados, quem fuma, bebidas alcoólicas, são todas substâncias tóxicas que podem interferir nessa divisão celular e causar alguns problemas. Certo. Então, a gente sempre orienta para a mulher, o que é o ideal? É a mulher programar a gestação. Porque se ela programa a gestação, ela já vai evitar esses males antes de descobrir que está grávida. Tá. Porque o que acontece é que a maioria descobre que está grávida e muitas vezes já abusou nesse primeiro mês e nem sabia que estava grávida. Verdade. Por isso que existe um risco um pouco mais aumentado. Entendi. Né? Mas isso não significa que é uma coisa muito grande. Depende, se a mulher não abusar, se tomou, de repente, uma dose só de bebida, alguma coisa do tipo, isso não significa que vai dar algum problema. A gente fala, mas quando a pessoa tem alguma coisa mais crônica, está habituada a beber, né, regularmente, e acaba passando do limite nessa fase limite que não pode afetar o bebê e aí aumenta o risco do abortamento no primeiro trimestre. Ah, então esses cuidados e até ingerir bebidas alcoólicas, o cigarro, isso pode aumentar então os abortos no início? Sim, sem sombra de dúvidas. Não só os abortos no início, como complicações lá na frente também, no segundo e terceiro trimestres. Só que o cigarro e a bebida alcoólica tem muitas toxinas. Então o cigarro, por exemplo, ele vai poder causar baixo peso ao nascimento, diminuição do líquido amniótico, um trabalho de parto prematuro, um descolamento prematuro de placenta, ou seja, patologias obstétricas muito graves, que podem ter um desfecho bem desfavorável se não tomar cuidado. O ideal para descobrir essa gravidez normalmente é com 5 semanas, quando a menstruação tem aí o seu atraso, né? Exatamente. E é importante, você acredita, descobrir nesse período? É um período legal, a gente consegue ver alguma coisa? Porque eu me lembro, eu descobri com 6 e não dá para ver quase nada, né, doutor? Mais ou menos, porque o interessante, quanto antes você descobrir, melhor vai ser, porque os cuidados vão ser tomados antes. Mas assim, se você fizer um beta-HCG, que é o teste de gravidez no sangue, ele já vai dar positivo logo no comecinho da gestação. Já um ultrassom, muitas vezes com 4 semanas, 3 semanas, ainda não consegue visualizar o embrião. Então a mulher pode ficar um pouco ansiosa de fazer um ultrassom nessa fase, de pegar o resultado e ver, nossa, o teste deu positivo, mas no ultrassom ainda não vi nada, não apareceu o embrião. Será que tem? Será que não tem? Porque existe uma das coisas que pode acontecer, a gestação anembrionada,
onde forma-se o saco gestacional, a mulher está grávida, mas o embrião não aparece, ele não é formado. E isso evolui para um aborto espontâneo. Certo. Então, às vezes, isso pode gerar um pouco de ansiedade na gestante. Então, a gente orienta, faça o ultrassom em torno de 6 semanas, porque 6 semanas, obrigatoriamente, tem que ter um embrião e com o coração batendo. E aí você vai ficar bem mais tranquila. Agora, quais são os principais sintomas, de fato, da gravidez? Porque isso, claro, vai mudar de mulher para mulher. Mas existem alguns que praticamente todas têm, não tem jeito. Exatamente. Na verdade, todas as mulheres falam que a mulher sabe quando está grávida, né? Não precisa nem fazer o teste. Talvez. Já sabe que está grávida. Tudo muda, né? O cabelo muda, a pele muda. A mulher pode sentir, de repente, um pouquinho de enjoo no começo. Ela pode sentir um pouquinho de cólica. Ela pode ter um sangramento irregular que muitas mulheres confundem com a menstruação. Isso é normal? É normal, porque o que acontece? Quando há fecundação, essa fecundação ocorre nas trompas. E ele tem que percorrer um grande caminho até chegar dentro do útero. Vou mostrar? Então, se a gente pegar nesse útero que tem aqui, nós temos que a fecundação ocorre aqui na tuba, na trompa. Vamos ver se os meninos E ela vai ter que correr, vai ter que passar para dentro do útero e se fixar aqui dentro no endométrio. Tá. Quando ocorre essa fixação no endométrio, que esse embrião vai grudar no endométrio, ele rompe pequenos vasinhos sanguíneos e dá um pequeno sangramento. Entendi. E a mulher fala, nossa, menstruei. Na verdade, não é menstruação, isso chama-se nidação, que é quando o embrião se fixa no endométrio. Mas é um sangramento bem menor que uma menstruação, geralmente dura um dia, no máximo um dia e meio, uma pequena quantidade e desaparece. Então, às vezes a mulher confunde, nossa, eu menstruei, como é que eu estou grávida? Então, na verdade, não é nem uma coisa nem outra, nem menstruou e também não está perdendo. Você está grávida, é o processo normal da fixação do embrião. Porém, isso não ocorre em todas as mulheres, esse sangramento. Se ocorrer, é normal, mas tem algumas mulheres que não ocorrem e também não tem problema. Eu não tive nada. Eu acho até que algumas, quando se deparam com sangramento, têm a sensação que podem estar perdendo o bebê. Então é até um alerta. Não estão. Muitas vezes não estão. Não estão. Mas tem que procurar um médico nesse exato é normal, momento. mas é importante o obstetra olhar para dizer, não, isso foi anidação, não se preocupe, não é uma ameaça de aborto, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Atividade física nessa fase, doutor Domingos, o que pode e o que as mulheres têm que evitar, até por precaução, porque é um período maior de risco, né? Eu sempre digo que assim, a atividade física na gestação tem que ser uma coisa prazerosa. Não é o momento de virar atleta. É uma coisa para ser prazerosa, melhorar o condicionamento físico, melhorar a qualidade da respiração. Então, a atividade física não pode ser cansativa. Se você estiver fazendo atividade e ficar ofegante, se cansando, tá errado. Tem que ser com um nível de batimento cardíaco normal, basal, uma coisa prazerosa, uma caminhada, uma hidroginástica, coisas leves, não exercícios de impacto. Certo. Óbvio, vai variar muito de gestante para gestante. Eu não posso pedir, por exemplo, para uma gestante que já era atleta, fazer uma hidroginástica. Para ela não vai adiantar. Mas para ela mais estressada do que qualquer coisa. Mas de repente, para essa gestante, um Cooper, por exemplo, para ela é tranquilo, ela não vai elevar a frequência cardíaca porque ela já está habituada com a atividade física. Então, para ela é permitido, não tem problema. Diferentemente de uma pessoa que foi sedentária a vida inteira e vai querer iniciar uma atividade física na gestação. Aí está o problema. Aí é que está o problema, tem que tomar cuidado e iniciar bem devagar, com orientação médica, orientação de um profissional de atividade física, para não dar nenhum problema. Tem até algum limite dessa frequência cardíaca para as meninas, para as mulheres que usam aquele frequencímetro? Isso pode ajudar? Sim, sem dúvida. Normalmente a gente pede para que não ultrapasse 110 batimentos por minuto. Tá. Esse é o ideal para que não tenha nenhuma repercussão hemodinâmica, nenhum problema de a mulher ficar ofegante, de faltar oxigenação para o bebê. Então isso não teria problema. E de impacto, a gente proíbe exercício de impacto porque corre risco de descolamento da placenta e outras complicações que podem dar por conta dessa atividade física exagerada. A musculação sendo feita com orientação, com exercícios próprios, pode? Sim, para manter um tônus muscular, para não deixar ficar flácido, sem o menor problema. Nada exagerado. Você não pode ir para academia e querer malhar como você malhava antes. Tá. Sem sombra de dúvidas. A gente tem uma imagem, diretora? Vamos colocar a imagem? Acho que é uma imagem bonita, então acho que vale a pena. Esse é o início. Esse é bem no início. Um bebezinho desse tamanho está em torno aí de 4 semanas, 5 semanas de gestação. Uau, então é bem pequenininho mesmo. Bem pequenininho. Mas já tem o cordão? Não só já tem esse cordão que está em formação, como já tem um coração batendo. Com 3 para 4 semanas de gestação, o coração do bebê já está batendo. Uau, é muito rápido. É um ser microscópico do tamanho de uma cabeça de um alfinete e que praticamente os tecidos estão começando a ser todos formados e tem um coração já batendo. E o que a gente já consegue imaginar, assim, o que já se sabe que é formado nesse período, no primeiro trimestre? Nessa fase é um período de formação global, principalmente o sistema nervoso central.
Tá. Principalmente, por isso que nós indicamos o ácido fólico. Na dosagem de 5 miligramas ao dia, porque ele previne o fechamento precoce desse tubo neural. Que esse tubo neural é o que vai formar a parte do encéfalo e do cérebro mais para frente. Certo. Então ele vai começar a formar a coluna e esse tubo neural ele se fecha. Se ele fechar antes do tempo, ele pode dar algumas doenças. Então entendi. o ácido fólico previne isso se a mulher tiver um déficit de ácido fólico. Então o ideal é tomar esse ácido fólico nessas 12 semanas. O ideal, se possível, tu começar a tomar pelo menos uns 3 meses antes de engravidar, até melhor. A gente vai fazer já uma reserva no organismo nosso. Tá. E a partir disso até 12 semanas. Porque passou de 12 semanas, já formou o tubo neural, já fechou, então não tem mais necessidade. Mas pelo menos até 12 semanas é crucial. Após esse primeiro trimestre, doutor, os riscos diminuem ou não? Os riscos durante a gravidez vão permanecer até o final? Na verdade, são riscos distintos. Tá. Então, no primeiro trimestre, o maior risco é o abortamento. A partir do segundo trimestre, diminui o risco de abortamento, mas aumenta o risco de outras coisas, dependendo do que a mulher tiver. Certo. Então, existem algumas doenças próprias da gravidez, como a hipertensão gestacional, diabetes gestacional, e tudo isso pode desenvolver ao longo da gestação. Entendi. Então, esses riscos são mais aumentados mais da metade da gravidez para frente do que no início, onde o maior risco é o abortamento. E a parte da alimentação, a parte nutricional da grávida, muda muito, né? Muda muito, e uma coisa que a gestante tem que entender: você não deve comer por 2. Verdade. Não é porque está grávida, tem que se alimentar por 2. Tem que se alimentar com qualidade. Qualidade, alimentos variados, proteínas, carboidratos, frutas, vitaminas. Tem que se alimentar, eu sempre costumo dizer assim, o prato, quanto mais colorido para a gestante, melhor. Então, ela não deve passar fome e não deve ficar longos períodos em jejum. De preferência, se alimentar de 3 em 3 horas, nem que seja com uma fruta, ou uma barrinha de cereal, ou tomar uma água de coco, alguma coisa, para não ficar longos períodos em jejum, porque esse jejum vai passar para o bebê e vai repercutir também nele. Entendi. Agora, tem algum... A gente pode fazer um cálculo, já que a gente começou falando desse primeiro trimestre, numa outra oportunidade a gente vai falar do segundo. O quanto a mulher pode ou deve ganhar de peso nesse período, ou é um período que ela não precisa ganhar tanto peso porque o bebê ainda não está ganhando peso? Nessa fase, o ideal é não ganhar tanto peso, porque ainda o útero nem cresceu a ponto de a barriguinha aparecer. Mas no global, na gestação inteira, a gente orienta que a gestante engorde de 8 a 12 quilos no máximo. Certo. Isso é o ideal, não há necessidade de engordar mais do que isso. Com uma alimentação balanceada adequada, com certeza você, depois do parto, amamentando, esse útero voltando ao tamanho normal, você recupera o seu peso anterior à gestação muito rápido. Então seria o ideal para a gestante, para também não ter problemas de pele, de celulite, de estrias, uma série de outras complicações estéticas que o ganho de peso pode acontecer. Além do que, gestante obesa transmite para o bebê o gene da obesidade. Ah, é? Também. Não sabia disso. Tem alguns estudos em andamento que mostram que gestantes obesas, que engordaram muito durante a gestação, 30 quilos, 35 quilos, a tendência desses bebês, quando adultos, de serem obesos é muito maior. Olha que interessante. Então é legal tomar cuidado, principalmente nesse início. Graças a Deus, eu tô... Além do problema eu do me diabetes, identifiquei né? agora. Além do risco do diabetes. Não só o gestacional, como o pós-parto por conta desse aumento de peso. Que pode acontecer durante a gravidez. A gestação, mas você também aumenta o risco dessa criança, quando adulta, ser diabética. E a gente conversou na maquiagem, acho legal a gente colocar aqui na pauta, importante, que você me contou que tem feito aí alguns estudos que comprovaram que o estresse durante a gravidez é passado para o bebê e futuramente esse adulto pode ser uma pessoa que desenvolva muitos problemas. Sem dúvida, o estresse, ele é uma coisa horrorosa durante a gestação. O bebê, a gente tem que encarar o bebê como sendo um HD virgem. Tudo que você transmitir de emoções para ele, sejam boas ou ruins, ele vai armazenar. Ele vai armazenar como memória inconsciente, existem células com capacidade de memória celular, ou até na memória consciente quando ele passa a escutar, a partir de 23, 24 semanas. Tudo isso, os estudos mostram, por exemplo, mães estressadas, que passam por um estresse prolongado durante a gestação. Aumenta o risco desse bebê, quando adulto, ter esquizofrenia, aumenta o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson. E tudo isso desde o primeiro trimestre? Desde o início da gestação. Tudo o que você sentir, porque além da parte emocional, o estresse na gestante libera o quê? Cortisol, adrenalina, são hormônios que vão atravessar a placenta e vão repercutir nesse bebê. Assim como a
a alegria, os momentos hormônios do bem-estar também vão fazer bem para o bebê. E isso também é comprovado. Sem sombra de dúvidas. As crianças que têm mães que têm gestações tranquilas, geralmente tendem a ser crianças mais tranquilas. E adultos muito mais tranquilos, com menos problemas psicológicos. Às vezes aquelas crianças que são mais acanhadas, mais envergonhadas, muitas vezes têm a origem delas de como foi essa gestação, na vida intraútero. Olha que interessante, a gente às vezes nem para pensar. Déficits de memória, cognitivos, de atenção, né, crianças hiperativas, tudo é relacionado como os pais conduziram essa gestação. Muito bom. Agora, doutor, tem um exame também, que é um exame conhecidíssimo, que deve ser realizado neste período, que é um morfológico, o famoso morfológico. Exatamente. Que as mulheres têm aí uma certa ansiedade e até, eu diria, aflição antes de realizá-lo, porque ele detecta também alguns problemas já nessa fase da gravidez. Então, eu queria que você explicasse este exame, o que a gente vai conseguir visualizar e por que ele é tão importante. Esse exame ele é um ultrassom normal, não é nada diferente de um ultrassom convencional, só que o ultrassonografista vai ler algumas coisas que normalmente ele não vê. Então, ele vai fazer algumas medidas, então ele vai medir, por exemplo, a nuca do bebê, que quando a gente tem um tamanho aumentado... Ai, arrepiei agora, desculpa. Que isso aí tá demais. Quando a gente tem um tamanho aumentado da nuca, pode indicar que tem um risco aumentado para algumas síndromes, como a síndrome de Down, por exemplo. Ele vai medir tamanho de perna, tamanho do crânio, ver se o cérebro está no lugar. Mais para frente, quando a gente faz o segundo morfológico, o médico vai poder contar os dedinhos, saber se está tudo certinho, se tem dedos a mais, tem dedo faltando, se todos os membros estão no lugar, se todos os órgãos estão bem formados. Então, é um exame que vai dizer assim, não, o seu bebê é normal. Ele não tem absolutamente nenhum risco de estar faltando alguma coisa, de nascer com algum problema, com alguma malformação. Por isso que as gestantes ficam muito apreensivas, porque é um exame crucial para a gente já detectar logo no começo da gestação, nesse primeiro trimestre, alguma malformação que pode estar acontecendo. Como deve ser a nuca? Eu ouvi, eu fiz essa semana, né, quando eu cheguei de viagem, e eu realmente não sabia o que tinha que aparecer na imagem. Então, eu acho que a maior ansiedade é essa. Você vê a imagem, você consegue ver o bebê como a gente acabou de colocar assim, mas se puder colocar de novo, porque essa mostra direitinho esse início, até parece o primeiro morfológico, assim, você não sabe o que você tem que ver. Então, você olha e fala, ai meu Deus, mas o que eu tô vendo é bom ou ruim? É normal ou não? É normal ou não? Então, a nuca tem que estar como? Na verdade, você vendo, você não vai conseguir detectar nada, porque tem que fazer as medidas. Então, a proporção é muito diferente da imagem que a gente vê na tela, porque é o real. Mas essa nuca, ela tem que ter uma medida de 2 milímetros. Se ela for muito aumentada acima disso, não significa que é um bebê que vai ter alguma síndrome. Mas mostra pro obstetra que é uma gestação que tem um risco aumentado de poder ter alguma síndrome. E aí, no ultrassom morfológico, que a gente faz posteriormente no segundo trimestre, a gente já vai ter como saber por outras medições se realmente essa síndrome vai se configurar ou não. O nariz também é importante, medida do osso nasal. Ele tem que estar bem aparente. Ele tem que estar bem aparente, a gente vê a medida do ducto venoso. Então, tem alguns pontos do ultrassom que a gente vai olhar que somados vão dizer o risco está aumentado ou o risco é normal para determinadas patologias na gestação. Agora, doutor, olha, estão chegando vários recadinhos aqui no Twitter, já vou ler para vocês, tá? Pedi um minutinho. Quando as mulheres recebem aí uma notícia, um diagnóstico que é uma gravidez de risco logo nesse início, o que pode estar acontecendo? O bebê pode não estar grudado, há um risco maior de aborto, por quê? Né? O que pode estar acontecendo nesse momento para que elas tenham esse diagnóstico de risco logo no início? Eu acho que é muito importante a gente não estigmatizar gestação de alto risco, porque isso para a gestante já é uma coisa de alerta, uma coisa ruim, ela já fica muito preocupada. E sim, o médico deve orientar a gestante do que está acontecendo. É um risco aumentado para um abortamento? Teve um sangramento vaginal? Mas fez um ultrassom, está tudo normal? A gente só vai tomar algumas precauções para que esse sangramento não continue. De repente tem que dar um aporte de progesterona. A gente tem muitas vezes que proibir a relação sexual nesse período, porque pode estimular contrações do útero. Então o médico vai orientar. Mas nesse primeiro trimestre, o maior risco é o abortamento, sem sombra de dúvidas. E muitas vezes uma malformação vai evoluir para um abortamento espontâneo. Muitas vezes a gente tenta até coibir esse abortamento, mas não consegue porque o próprio organismo vai expelir, porque faz parte. De repente é um feto mal formado que o organismo mesmo não aceita e coloca para fora. Então, às vezes, nem a gente consegue segurar esse bebezinho lá dentro. Entendi. Que isso também é importante ter essa orientação, até para saber identificar. É claro que não é uma notícia agradável, que não é fácil, mas que a gente tem que também... Quando eu contei para a equipe, eu até disse isso.
Eu contei até antes do período, né? Toda a minha equipe, meus meninos, minhas meninas sabem desde a 9ª semana, porque eu quis dividir com eles mesmo, pra mim foi importante. E eu falei, olha, eu tô assumindo todos os riscos, mas quando a gente quer ser mãe, a gente já tá assumindo muitos riscos. Não tem jeito. Então, a gente tem que conviver também, tem que ter maturidade. Eu sempre peço para as minhas pacientes, por exemplo, aguardarem. Espera passar a barreira das 12 semanas, que é onde tem o maior risco de abortamento, para contar para todo mundo. Porque, de repente, se Deus me livre acontecer de ter um abortamento espontâneo, não vai ficar aquele clima chato na família, todo mundo consolando. Mas a gestante tem que entender que muitas vezes um abortamento, principalmente uma primeira gestação, é uma coisa natural que pode acontecer. É um organismo que ainda não está preparado para receber um bebê. É verdade. Então pode ocorrer. Isso não significa que vai dar complicações para uma gestação futura ou que o risco dela abortar uma próxima gestação é maior. Não muda nada. Não muda nada. Entendi. Se ela tiver um abortamento numa primeira gestação, fique tranquila, o médico dela vai saber orientar e ela vai poder ter uma segunda gestação saudável sem problemas. Uma gestação não vai interferir na outra. Não vai interferir na outra. Agora, pra gente fechar uma parte muito legal, que é descobrir o sexo do bebê, que nesse primeiro trimestre a gente consegue, muitas vezes a gente consegue descobrir o sexo do bebê. Queria que você contasse um pouquinho do exame que já existe, que é a sexagem. Eu já vou contar qual é o sexo, porque eu ainda não coloquei. Quer dizer, algumas pessoas podem ter visto, o pessoal que sabe, mas eu ainda não contei aqui na TV, eu vou contar daqui a pouquinho pra vocês. Queria que você explicasse como é que com o exame de sangue a gente já consegue detectar o sexo, doutor. Que sensacional isso. A partir de 9 semanas já é praticamente 100% de certeza. Por quê? A mulher é cromossomo XX, o homem XY. Tá. Então, se a gente faz a dosagem no seu sangue e detecta um cromossomo Y, você não tem cromossomo Y, então obrigatoriamente você tem um bebezinho homem. Entendi. E aí no morfológico? E no morfológico você confirma o diagnóstico. Esse exame de sangue, a sexagem fetal, o ideal dela ser feita é a partir da 10ª semana, que é onde ela tem uma maior apuraça, mas ela pode ser feita a partir de 8 semanas, mas aí com uma chance de 90% de certeza. Acima de 10 semanas já chega a 99% para cima de certeza do sexo. E no caso de aparecer, de dar menina, ainda tem uma porcentagemzinha tem de ser menina, uma porcentagem maior de erro, por quê? Porque você é cromossomo XY, é XX. A mulher é XX, então se no exame, fez o exame e não detectou nada, é porque é menina, porque não tem o Y. Só que corre o risco de ainda não ter detectado nada. Entendi. E depois aparecer esse Y. Então assim, se der homem, é certeza. Se der menina, tem uma pequena porcentagem de chance de um erro. Entendi. Então, meninos, como vocês sabem, o meu caso é certeza, porque deu Y, eu vou ter um meninão. É o João Paulo, já tem nome, já tem tudo. Antes dele chegar, ele já tinha nome, então estou compartilhando com vocês hoje. É o meninão, é o João Paulo. Agora, vamos fechar falando... o quê, Nininha? Pois é, a Nininha tá perguntando se é São Paulino ou palmeirense. Meu marido é palmeirense, eu sou São Paulina, já está uma briga, vocês podem imaginar. Vamos ver quem ganha. Ele que tem que escolher, né? Eu acho que é mais justo. Eu acho melhor. Agora, pra gente fechar nosso papo, tem aí muitas mulheres passando por esse mesmo momento que eu, só que estão grávidas de gêmeos, certo? E aí, o primeiro trimestre da gestação dupla ou tripla é diferente? É muito diferente? É diferente num único aspecto. O médico vai ter que acompanhar mais de perto. Porque aumentam todos os riscos que uma gravidez tem, gestações gemelares ou trigemelares têm aumentadas. Certo. Então, o risco de perdas são maiores. Geralmente, a mulher entra em trabalho de parto antes dos 9 meses, quando é gemelar. Precisa ver se é uma bolsa, 2 bolsas, uma placenta, 2 placentas. Então, o médico vai ter que acompanhar muito de perto para ver se não há nenhuma complicação. Mas, fora isso, é uma gestação como qualquer outra. Tá. Ela deve acompanhar de uma forma normal, realizar o pré-natal, alimentação adequada, não exceder o ganho de peso. Obviamente vai ser um peso um pouco maior do que o normal, mas não pode exagerar nada muito disso. E seguindo as precauções e as orientações do obstetra, com certeza vai ser uma gestação bem tranquila. E o que também é muito especial, 2 ou 3 bebês de uma vez, dá um susto maior, mas é um momento muito especial. Mas é muito gostoso do mesmo jeito. E eu quero te agradecer, doutor, muito obrigada. Carol, você pode imaginar o quanto para mim é ainda mais especial poder falar do assunto, estando passando pelo momento, e lendo, e aprendendo, e é muito legal também poder ter a orientação sempre dos profissionais que vêm ao programa. Muito obrigada, é um prazer. Volte logo e daqui a pouquinho a gente vai para a próxima etapa, o segundo trimestre, o terceiro e outros assuntos, claro, envolvendo também
toda a explicação do Dr. Domingos e não só da gravidez, porque é natural que a gente tenha que colocar aqui no programa absolutamente tudo, tirar todas as dúvidas. Quero agradecer quem quiser entrar em contato ou saber mais sobre esse assunto, quem ficou com muitas dúvidas aí assistindo o programa, pode tirar as dúvidas com o Dr. Domingos Mantelli no www.domingosmantelli.com.br www.domingosmantelli.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Obrigada Carol. pelo CD. Depois eu te conto essa experiência. Obrigado. Obrigada, até a Parabéns. próxima. Até a próxima.